Boto diz que dirigente do Palmeiras invadiu o vestiário da arbitragem para pressionar. CBF divulga análises do VAR nos 2 pênaltis do clássico de ontem. Auxiliar do Palmeiras chama a arbitragem de amadora e detona brasileiros. Imprensa paulista desmerece vitória do Mengão. E dirigente do Palmeiras chama José Boto de mentiroso. Essas e outras a partir de agora, no seu canal Raflamelo. Cola. Cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal. Continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão. É muito importante a sua inscrição para o crescimento do nosso canal. Não se esqueça sempre de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Raflamelo 81, nosso agente. Vem comigo, assiste até o final, não pule esse que é uma parte, porque ó, tem muita informação do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Uma excelente segunda-feira para você que me acompanha e para toda a sua família, uma semana de paz e de vitória. Olha, a polêmica da confusão, arbitragem, Palmeiras e Flamengo, tá dando o que falar. Mas eu vou deixar tudo isso para depois, porque eu quero falar aqui da grande atuação do time do Mengão. Felipe Luiz com muitos desfalques, conseguiu chegar lá sem Wesley, sem Pulgar, sem De La Cruz, e conseguiu vencer, perdeu o Gerson no segundo tempo, e conseguiu se impor e vencer o Palmeiras lá no Chiqueiro. Aliás, desde 2017, né, que o Porco não vence o Flamengo lá no Chiqueiro pelo Campeonato Brasileiro, e vai continuar. Essa freguesia aumentou. Tenta ano que vem, tá? Tenta em 2026. Chora, Porco, chora, Palmeiras, meu mano. Olha aqui, o Rossi tá voando, meu amigo. O que esse argentino está pegando não tá no gibi. Ele pega pênalti, pega tudo, né? E o Léo Ortiz e o Léo Pereira ontem, grande dupla de zaga, não passou nada. Agora eu quero destacar aqui a atuação do Varela. O Varela que é lateral direito, é volante, é lateral esquerdo, é meia, é ponta, é atacante. É o novo Coringa do Mengão. Onde você precisar, ele vai atuar. E ontem, essa mudança, né, quando o Gerson sai, o Felipe coloca o Varela no lugar do Gerson, e aí traz o Danilo para a lateral direita. Isso aí foi um fator importante para o Flamengo chegar, inclusive, ao segundo gol. Olha, vou dizer uma coisa para você. O que jogou o Alexandro ontem, jogou de terno, atuação de gala. Aliás, o lateral esquerdo anulou o tal do Estevão. Ontem o Estevão não jogou, né, porque o Alexandro estava lá, de terno, jogando e colocando o Estevão no bolso. Então, destaque para esses jogadores: Varela, Rossi, Alexandro, a dupla de zaga. Flamengo, sistema defensivo ontem foi impecável. A gente vai trazer aqui os números individuais. Números de Varela contra o Palmeiras. Começou como lateral, depois foi improvisado como volante, 90 minutos jogados, 80% no acerto do passe, 1 drible certo, 4 desarmes, 5 cortes, 7 duelos ganhos, 1 pênalti cometido e 2 faltas. Inacreditável a participação do Varela, e o pênalti que ele fez lá, a gente já vai falar aqui da análise do VAR, o Rossi foi lá e pegou, né? Então jogou muito bem aí de lateral e de volante o Varela. Números de Rossi contra o Palmeiras: 90 minutos jogados, 3 defesas, 3 dentro da área, 1 pênalti defendido, 1,47 gols evitados, 3 bolas aéreas afastadas, 1 corte, 3,21 passes longos certos, 2 faltas sofridas. Que momento vive o argentino Agustín Rossi no Flamengo. É o melhor momento da sua carreira. O melhor momento, né, do Rossi é com a camisa do Flamengo. Agora, números de Alexandro contra o Palmeiras: 90 minutos jogados, 74% no acerto do passe, 1 drible certo, 2 desarmes, 2 interceptações, 8 cortes, 5 duelos ganhos, 4 faltas. E o Felipe Luiz falou isso aqui sobre o Alexandro na coletiva. Uma verdadeira aula de um lateral esquerdo, um jogador completo. E da posição o Felipe Luiz entende, hein? Deixa aqui nos comentários o que você acha que foi o melhor ontem. Só pode escolher um. Infelizmente só pode escolher um. Quem foi o melhor em campo ontem da vitória do Mengão por 2-0
diante do porco. Você comeu um torresmo ontem que eu sei, né? Ah, um porquinho assado, um torresmo. Ah, fala. Tu gosta, né? Olha aqui, o José Botto fez uma denúncia gravíssima ontem após o jogo. O diretor de futebol do Flamengo declarou após a vitória por 2-0, sem citar nomes, que um diretor do Palmeiras invadiu o vestiário da equipe de arbitragem. Vamos acompanhar o Botto falando em vídeo. Bota no ar. Num jogo das duas melhores equipas do Brasileirão, em vez de se estar a falar do bom jogo que houve, está-se a falar da arbitragem. E não é nosso costume falar da arbitragem, mas quando nos sentimos prejudicados e quando vemos coisas como vimos ali dentro, como o treinador deles a falar, a coletiva toda sobre arbitragem, sobre erros que ele acha que beneficiou o Flamengo. E quando vemos um dirigente do Palmeiras a invadir o vestiário do árbitro, ao pontapé e ao pontapé à porta, não é este o futebol que de certeza ninguém quer no Brasil. E se há alguém que tem razão de queixa somos nós, porque o penalti não é penalti, porque a falta é fora da área. O nosso penalti, se não fosse o VAR a chamar, o árbitro não o dava. Há uma expulsão do jogador que devia ter sido dado num pisão que dá no Luís Araújo. Tenho muitas dúvidas daquele lance do goleiro deles no Léo Ortiz, porque é fora da área de proteção dele e ele dá uma joelhada nele. Mas em vez de estarmos a falar de um bom jogo de futebol, estamos a falar de arbitragem, estamos a falar de atitudes que são de terceiro mundo, não são de primeiro mundo, e falarmos do jogo, tá? Olha, essa acusação do Botto aí, eu acompanhei ontem ainda e me embrulhou o estômago. Se isso realmente foi verdade, e eu acho que não tem por que o Botto inventar que um dirigente do Palmeiras invadiu o vestiário da arbitragem para pressionar, isso aí é passível de punição, gente. Ou o Palmeiras manda na arbitragem do futebol brasileiro? O Palmeiras manda em tudo? O Palmeiras manda no futebol brasileiro? Agora já temos um novo presidente. A Leila, que há 2 dias atrás estava achando isso a maior loucura e estava dizendo que era uma injustiça o que estavam fazendo com o Edinaldo, e ao lado do Edinaldo, agora já está lá com o Samir Chaldi, novo presidente da CBF. O Palmeiras votou a favor do Samir Chaldi. Estranho, né? Vai com quem está ganhando, pula o muro rápido. Essa postura do Palmeiras aqui, o Botto não ia fazer essa ameaça assim à toa, inventar, mentir, que um dirigente invadiu o vestiário da arbitragem. A troco de quê que esse dirigente invadiu? Para quê? Para tentar mudar o jogo, para ganhar no grito? Para exercer poder nos bastidores? E aí, ninguém vai falar nada? A imprensa paulista não vai destacar essa fala do diretor de futebol do Flamengo? É impressionante isso, hein, gente? Olha, a declaração gerou uma reação direta de Anderson Barros, né, que é diretor, né, de futebol do Palmeiras, e respondeu com veemência. Aí o Botto disse: se o Botto falou isso, ele é mentiroso. Vou falar isso diretamente para ele. Mentiroso, reagiu o diretor de futebol do Palmeiras. A CBF divulgou na noite de ontem as análises do VAR nos 2 pênaltis marcados, um para o Palmeiras e um para o Flamengo. O primeiro lance aconteceu no primeiro tempo, a favor do Palmeiras. O árbitro Ramon Abate-Abel marcou um toque de mão do Varela dentro da área, mas foi recomendado pelo VAR. Wagner Hilley chamou para ele analisar a jogada. Palavras de Wagner Hilley: Abate, pode ser um lance fino. Poderia recomendar a revisão direta, mas acho melhor você dar uma olhada junto comigo para ficar claro. Revisão para a falta fora, ok? Diz Hilley ao árbitro de campo. O jogador está dentro, o pé dentro, está tocando a linha. O pé está mais dentro da linha, o corpo todo em linha. Não tem outra imagem? O pé está dentro. A tendência é que o jogador esteja dentro da área com o braço sobre a linha, respondeu Abate sobre o lance. O árbitro de campo confirmou a marcação após a análise de vídeo. Piquerez cobrou e a bola foi parar nas mãos do Rossi. Inclusive o Rossi ainda defendeu aí o rebote do jogador do Palmeiras com o rosto. O chute do Estevão, né? E aí no segundo tempo, a penalidade foi a favor do Flamengo. A Arrascaeta caiu na área após o toque do Murilo. O Murilo passou o braço assim no corpo do Arrascaeta. A Arrascaeta caiu. Ramon Abate-Abel, a princípio, mandou o jogo seguir. Ele não ia dar pênalti.
Mas também foi recomendado analisar o lance pelo vídeo, né? No VAR. O Wagner Hilley, que estava com o aparelho de vídeo no VAR, disse: o defensor fez movimento claro com o braço, Abate. Recomendo revisão para possível penal. O impacto você vai me ajudar a avaliar com o que viu no campo. O atacante ia passar, ele abriu o braço contra a passagem do atacante, ok? E aí o Abate completa. O atacante teria toda a condição de pegar a bola. O jogador coloca o braço e impede o atacante. Ele puxa o jogador, bota a mão no peito. Jogador imprudente, lance promissor. Ele segura e impede o jogador de prosseguir de forma imprudente, concluiu Abel. Olha, os dois pênaltis são interpretativos, tá? O primeiro é um pouco mais difícil. Na minha opinião, o Varela, quando ele salta, ele está com o pé na linha, em cima da linha, e o braço fora da área. Então, para mim, não configura pênalti. O segundo lance, esse do pênalti do Arrascaeta, o Arrascaeta fez uma jogadaça, a bola dentro da área, ele estava quase que na direção do gol, era um perigo, ali poderia ser o gol do Flamengo, se não tivesse aquele braço do Murilo. Então, quer dizer, foi uma jogada imprudente do jogador do Palmeiras de abrir o braço e passar assim pelo corpo do Arrascaeta. Houve o toque, impedindo que o Arrascaeta chegasse na bola. Então, para mim, pênalti. A arbitragem agiu aqui corretamente. E aí, amigo, teve uma confusão generalizada nos bastidores entre dirigentes, a mídia paulista fazendo um escândalo, chorando. Quantos jogos o Palmeiras foi beneficiado? Estou dizendo que o Flamengo foi beneficiado, não, muito pelo contrário. Quantos jogos o Palmeiras foi beneficiado? O Palmeiras é o segundo time da Série A que tem mais pênaltis a favor. Só perde pro Internacional. É impressionante. Impressionante a quantidade de pênaltis que a arbitragem dá a favor do Palmeiras. E aí os caras querem falar, pô. Falar o quê? Olha, o João Martins, auxiliar do Abel Ferreira, também português, ele detonou não só a arbitragem, mas também os brasileiros. O auxiliar comandou a equipe, o Abel estava suspenso, e ele chegou a dizer que houve um jeitinho brasileiro, e chegou a dizer que para não se cumprir, né, as regras do jogo. Vamos ver o que ele disse aqui. Hoje em dia o VAR que manda no jogo. Ramon Abate Abel, o árbitro não consegue tomar uma decisão sem que o VAR lhe diga que sim. Antes de vir, assistimos a final da Copa de Portugal. O árbitro marcou um pênalti e o VAR não interviu. É clara a regra. Não sei o que gostam de inventar. O que custa cumprir a regra? A regra está aí para ser cumprida. E hoje claramente foi um jeitinho brasileiro. Eu não entendi essa do senhor João Martins, auxiliar do Abel Ferreira, dizer, criticar a arbitragem e dizer de jeitinho brasileiro. Que história é essa, João Martins? Você trabalha no Brasil, meu amigo. Você deixou Portugal para trabalhar no Brasil. Você trabalha numa empresa brasileira que é o Palmeiras. Você diz, você tem que dar satisfação ao consumidor brasileiro, que é o torcedor do Palmeiras. E aí você chega e mete a porrada nos brasileiros, dizendo de jeitinho brasileiro. Fecha a boca para falar do Brasil, meu amigo. Isso tá com cara de xenofobia, hein? Isso é preconceito, hein? O cara tá no Brasil, trabalha no Brasil, recebe salário de uma empresa brasileira, depende dos associados brasileiros, dos torcedores do Palmeiras, e aí vem falar, vem criticar, nada contra, você pode criticar a arbitragem, pode fazer o que você quiser, até a página 3. Não pode ligar uma coisa, um problema que a gente tem de arbitragem com um problema de anos, de séculos, e dizer que é o jeitinho brasileiro. Isso aí não pegou bem não, hein, meu amigo João Martins. Meu amigo não, porque você não é meu amigo. Olha aqui, a imprensa paulista desmereceu a vitória do Flamengo. Eu vou trazer aqui uma foto de hoje, tá? Reportagem de hoje do GE de São Paulo, que faz a cobertura lá do Palmeiras, assinado por Camila Alves. A repórter coloca o seguinte no título: análise. Palmeiras falha e complica jogo simples contra o Flamengo, mas segue líder brasileiro. Camilinha, eu sei que você escreve aí para São Paulo,
mas o Brasil todo vê, né? Globoesporte.com, GE. Palmeiras falhou no pênalti. E complica jogo simples? O jogo simples eu não entendi. Jogo simples é quando você tá ganhando 1, 2, 3, o adversário não faz nem cócega. Vocês não conseguiram pressionar, machucar o Flamengo. Nada. Vocês só tiveram um pênalti. Sim, e desperdiçaram. Palmeiras falha e complica jogo simples. Então tá bom. O Flamengo tinha que dar uma outra sapecada no Palmeiras aqui no segundo turno do Campeonato Brasileiro para eles aprenderem. Olha aqui, uma outra imagem aqui que eu vou te contar uma coisa, é um negócio de maluco. 7 jornalistas paulistas votaram na vitória do Palmeiras. Apenas um votou no empate. Você acompanha aí. Olha aí, os paulistas bairristas. Gozado que o Escobar é aqui do Rio, né? Não sei se converteu à imprensa paulista. Escobar votou no Palmeiras, Felipe Diniz no Palmeiras, tal de Fred Bruno votou no Palmeiras, Gato Mestre Palmeiras, Jéssica Sescan Palmeiras, Joana de Assis no Palmeiras, Thiago Medeiros, só gente que eu não conheço aqui, pelo amor de Deus. E o André Lofredo votou no empate. 7 votos na vitória do Palmeiras, 1 voto no empate e nenhum voto para a vitória do Flamengo. Eu quero só lembrar vocês aqui, que fizeram essa votação aí, foi antes do jogo, tá, meus amigos? Foi antes do jogo. Eu só quero lembrar vocês que fazem 8 anos ou 15 jogos que o Palmeiras não ganha do Flamengo lá, pelo Brasileiro. Como é que vocês colocam assim essa unanimidade? Vai dar Palmeiras, é absurdo. Ou vocês esqueceram do passado recente, 15 jogos, que o Flamengo não perde lá no Campeonato Brasileiro, no Chiqueiro, ou 8 anos. Ou vocês esqueceram que o Flamengo tem um grande elenco, vocês esqueceram que a camisa do Flamengo é pesada, ou vocês são clubistas, né? Porra, impressionante isso que vocês fizeram aí. E agora tá aí, ó, viraram meme. Tá todo mundo rindo dessa imagem, até o próprio Flamengo postou essa imagem. Bom, a gente segue por aqui e vamos trazer aqui pílulas da coletiva do Felipe Luiz pra gente fechar. O Felipe analisou o confronto e comentou a preparação para o jogo, né, que tratou aí como o clássico moderno do futebol brasileiro. E aí o Felipe disse: preparar esses tipos de jogos com esse elenco é das tarefas mais fáceis. Para mim, para que eu possa preparar para um jogo contra o Palmeiras, um jogo grande na Libertadores, uma final contra o Fluminense, é mais fácil para o treinador. O jogador está muito mais ligado, concentrado, e esses jogos são para grandes jogadores. Eles aparecem, crescem, fazem sua melhor versão em campo. Para mim, esses são os jogos mais gostosos de fazer preparação, comentou antes de continuar. Questionado sobre a arbitragem, foi aí o VAR marcou um pênalti para cada lado. O Felipe Luiz preferiu não comentar, mas concordou com o pênalti sofrido por Arrascaeta. O Uruguai sofre a falta na área, converte a cobrança e abre o placar. E aí o Felipe diz: a arbitragem é protagonista para que lado? Risos. Vou continuar sem opinar sobre os árbitros. O pênalti do Varela, ele disse que bate na perna dele primeiro. Eu nem tinha visto isso, olha aí. O do Arrascaeta, obviamente, é pênalti, não tem para onde correr. Repito, prefiro não opinar sobre os árbitros. Já dei minha opinião, acho que eles já têm muita cobrança pela frente. Sobre a escolha por Varela atuar como volante, aí o Felipe diz: que jogador é o Varela? Que jogo que fez? Que espetáculo tê-lo no elenco. Um cara muito especial, depois de tudo que passou, rendimento extraordinário. Eu penso no jogador em todas as fases e detalhes. E para mim, o Léo Ortiz de volante tem qualidade para jogar, principalmente se o time já está esperando mais em blocos baixos. Mas há detalhes dessa posição que ele não faz tão bem como o Varela, como pôde fazer até mesmo o Danilo e outros jogadores que fazem. Por esse motivo, acho que o Varela pode render mais. Mantive a linha de 4, Danilo podendo jogar na posição que jogou toda a carreira, na lateral direita. Os dois zagueiros estavam fazendo um jogo sublime. Optei por manter isso e dar essa dinâmica que o time precisava no meio. Realmente o Varela foi muito bem de volante, eu já sabia, porque já tínhamos pensado nessa ideia. Ele já tinha treinado, jogou outro dia alguns minutos ali e sabia que poderia render. Fico feliz por ter dado certo. Parabéns, mérito total aí do treinador Felipe Luiz, de colocar o Varela ali como volante e ajustar a posição ali do Danilo, tirar ele da zaga e botar na lateral direita. O time jogou bem.
E aí ele diz aqui, se é o melhor elenco. Aí o Felipe diz, para mim é o melhor elenco. Perdemos jogadores, trouxemos jogadores, perdemos jogadores por lesões. Podemos melhorar ainda mais esse elenco. Estamos atentos ao mercado, conversamos isso todo dia. Vamos tentar reforçar ainda mais esse elenco. O do Palmeiras é muito forte também, mas já falei que nem o Flamengo nem o Palmeiras têm vitórias certas por ter o melhor elenco. Mas isso dá a possibilidade de lutar por grandes coisas. E aí, concorda com o Felipe Luiz? O Flamengo tem o melhor elenco? Deixa aí nos comentários. Bom, gente, o vídeo foi longo, com muitas informações, polêmicas da arbitragem, e a gente volta, ainda hoje, com muitas novidades do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Hoje tem a apresentação do Carlo Ancelotti, que já está no Rio de Janeiro, chegou no fim da noite de ontem. Temos também aí a convocação, a primeira convocação do técnico italiano. Essa semana teremos o jogo importante e decisivo, a última partida da fase de grupos, contra o Deportivo Táchira, jogo para a gente carimbar o passaporte para as oitavas da competição. Teremos aí, no dia 2 de junho, sorteio da Libertadores, da Sul-Americana e da Copa do Brasil. Então, são grandes coisas aí que estão por vir nessa semana e também na outra. Um grande abraço para você, saudações rubro-negras, bate no peito e diz, isso aqui é Flamengo, valeu!